Oi, oi, boa noite. Entrei um pouquinho, 2 minutos atrasada, mas é porque eu tava testando aqui a claridade para ver se fica tudo ok para falar com vocês. Como estão todos? Espero que bem, né? Hoje eu tirei o óculos porque se eu botar o óculos, eu vou acabar fazendo reflexo da luz e aí vai ficar ruim. E aí eu deixei sem óculos hoje. A live de hoje ela vai tratar de direito, acessibilidade e inclusão escolar. A gente vai falar sobre inclusão e acessibilidade, né? E fazer a diferenciação dessas duas questões. Porque o pessoal acha que a inclusão é somente matricular o aluno na escola regular, o aluno portador de necessidade, de alguma necessidade física, no caso, portador de deficiência, mas não. Apenas o fato do aluno ser matriculado, bem-vinda Nájila, bem-vinda Kailane, apenas o fato do aluno estar matriculado na escola regular não significa inclusão. A inclusão passa por vários processos. E é isso que a gente vai conversar aqui. Ela já chegou. Deixa eu adicionar. Oi, Wesley, como vai, meu amigo? Como é que tá a Feira de Santana? E você, no ensino remoto? Tá bem? Bem-vindo, Cal Amorim. Já adicionei aqui, Catiene, só estou esperando ela aceitar. Oi, amiga. Tá me ouvindo Voltei! bem? Tô escutando bem, deixa eu aumentar Pronto. aqui o fone. Aí eu estava falando com o pessoal aqui que a gente vai conversar sobre direito, inclusão e acessibilidade escolar. Sim, Que nem sempre ótimo. matricular um aluno numa escola regular significa inclusão. E nem sempre a Sim, acessibilidade é uma rampa na frente da escola para facilitar a entrada do aluno no ambiente escolar. São várias exatamente. coisas que precisam ser respeitadas para esse aluno ter realmente esse direito de ser incluído e ter direito à aprendizagem, ele assegurar. Viu? Exatamente. Boa noite, professora Clarice Riz, tudo bem? Muito Uhum. feliz pelo convite em retornar na nossa live e falar de um assunto tão importante que é sobre o direito da pessoa com deficiência direcionado para a educação, falar sobre acessibilidade, falar sobre inclusão escolar, né? É um assunto de importância tanto para a família quanto para a escola, né? Para poder munir, né, a nossa população de informação, poder argumentar, para quem atua também no setor público, saber da legislação, né, que nem sempre é só o script, né, que é recebido, mas pensar também ter empatia, né, de se colocar no lugar dessa família que tem um filho, um sobrinho, uma pessoa com deficiência que necessita, né, ser trabalhado na escola, necessita da inclusão escolar, né? Como eu sempre falo que quando eu falo de escola, eu estou falando da primeira inclusão da pessoa com deficiência. Quando você incentiva um aluno, criança com deficiência, para ser incluído na escola, pode ter certeza que aquela pessoa vai crescer, vai tomar gosto pelo estudo, vai ter uma profissão, né? E ali ele vai ter um desenvolvimento. Porque a pessoa com deficiência, quando ela ingressa na escola, eu falo que ali a escola ela é coberta de todas as terapias necessárias de inclusão, enfim, a parte física, motor, intelectual. Né? Então, é a fisioterapia, digamos assim, né? O estímulo mais completo seria a escola. Mas para que esse estímulo seja completo, é necessário o quê? Que haja inclusão, que haja acessibilidade, que seja trabalhada a aceitação não só do aluno com deficiência, que para ele é algo novo, né? Quebrar essas barreiras, mas também para os alunos, para o professor e como direcionar isso. E a, escola, e a família também, né? Saber qual é a legislação que vai amparar ela a ter esses direitos garantidos para esses alunos, né? Então, eu vou dar início, né, ao nosso bate-papo. Sim. Já abro para as perguntas, né? Quando eu falo, vamos definir, quando eu falo sobre acessibilidade, eu tenho que entender que não é só uma rampa, né, como falou a professora Clarice. Porque uma rampa, por exemplo, ela é destinada a uma pessoa com deficiência física, com mobilidade reduzida. Eu preciso compreender que quando eu falo sobre
direitos sobre pessoa com deficiência, eu tenho deficiência intelectual, sensorial, que seria visual, auditiva, a pessoa que é muda, né? E também intelectual, né? Que seria uma pessoa que ela tem um intelectual, né? Que sofreu, enfim, por consequências de uma paralisia cerebral, que necessita de estímulos, né? O fato de uma pessoa ter paralisia cerebral, dependendo do grau da paralisia, ela consegue ter uma vida comum, né? Normal. Mas sim, normal, mas é necessário que haja acessibilidade, né? Ela, a maioria fica assim com alguma sequela, pode ser na fala, na locomoção, mas consegue ter uma vida normal. Mas para alcançar isso é necessário que ter acessibilidade, né? Então, o que, que seria essa acessibilidade? É destinar para cada pessoa com deficiência atender a sua necessidade. Então, se a rampa ser o quê? Para um cadeirante, um banheiro adaptado, né? Um livro em braille para a pessoa que tem uma deficiência Deficiência visual. visual, o intérprete de Libras para aquele que tem uma deficiência auditiva, Auditiva. né? Exatamente, o professor, o profissional de apoio escolar, para aquele que necessita de um acompanhamento pedagógico mais inclusivo, com maior acompanhamento, com mais atenção. Então, ou seja, existe uma gama de acessibilidade, né? O que nós falamos, definindo, é sobre o desenho universal, ou seja, aquele serviço, aquele ambiente, ele tem que atender todas as pessoas. Independente da deficiência, independente da mobilidade reduzida, o ambiente ele deve ser o quê? Totalmente inclusivo para todos, sem qualquer distinção. Sim, Então, isso definindo seria a acessibilidade. acessibilidade. Sim, a gente bateu um papo no início, né, professora Clarice? Já até mesmo estava testando O meu som e a microfone. claridade. É. E eu gostaria de começar já atendendo as dúvidas, né, das mães, né, até mesmo da professora, né, aproveitar essa oportunidade Isso. para esclarecer as dúvidas. É, as principais, ó, aqui vou dar o exemplo da escola em que eu ensino. Eu Sim, tenho vários alunos e tenho das mais diversas situações. Eu tenho autista, lá tem aluno que tem paralisia cerebral, no caso, né? Que tem mobilidade limitada, no caso cadeirante, mas com cognição preservada. Aí eu sim. vou exemplificar. Rian, ele faz todas as atividades. Quando ele se matriculou, a mãe botou ele para fazer basquete, ele Olha fez que bacana. karatê, o professor adaptou as aulas. Ele fez teatro, ele fez aula de música, então houve inclusão nesses aspectos, porque ele faz tudo que ele deseja fazer na escola. Certo. Mas há situações de outros alunos que eles necessitam de um maior acompanhamento. Por exemplo, os que não têm a motricidade, os que não têm limitações cognitivas. E aí a gente esbarra naquela questão de o que é mesmo que a legislação diz, o que, é que as mães perguntaram sobre o atendimento educacional especializado. Esse atendimento que é dado pelo cuidador, que é um pedagogo, um especialista, um terapeuta, que vai acompanhar o aluno para que ele se desenvolva, isso no caso das deficiências que precisam, porque há uns que não precisam, mas Sim. há uns que precisam. Então, a obrigatoriedade, as mães mandaram perguntas no WhatsApp, e às vezes eu vou olhar para a tela do computador que eu deixei ali conectado. Elas perguntaram se há obrigatoriedade de um laudo médico para que elas consigam que a escola dê essa assistência. Sim. E na minha realidade, o Rian tem um cuidador, Nájila entrou com um documento solicitando esse cuidador. Aí é esse aspecto legal sobre o cuidador. Sim, vamos lá. Quando eu falo de cuidador, eu preciso entender que o nome técnico assim é federal, né? Algumas, dependendo da localidade, fala-se monitor, terapeuta
acompanhante terapeuta, estagiário, não pode ser estagiário primeiramente, né? Porque quando eu estou falando de um profissional, eu estou falando de um profissional que é formado e se especializou para aquela finalidade. Então, não é só o fato de ser formado em pedagogia, é necessário que haja uma especialização para atender a demanda, a necessidade desse aluno, né? Então, isso já começa, a inclusão começa nesse direcionamento do profissional. Então, existe o profissional de apoio escolar pedagógico, né, que vai cuidar da parte da inclusão, da parte motora, né, cognitiva, enfim, toda a parte psicopedagoga para o desenvolvimento desse aluno. E existe também o acompanhante, o profissional de apoio escolar direcionado aos cuidados desse aluno, que seria direcionado à higiene, alimentação, administração de remédios. No caso, para administração de remédios, seria o quê? Um enfermeiro, né, que venha a administrar o medicamento para esse aluno em horário de aula. Sanado, né, essa definição do profissional, como a família deve conseguir? O que eu me deparo a nível nacional, porque o atendimento que eu faço não se limita tão somente ao estado de São Paulo, onde eu resido, mesmo tendo esse sotaque nordestino da família, eu estou em São Paulo, não se limita, a maior barreira que eu vejo é a cobrança do laudo, né? E a legislação em nenhum momento ela estipula ou determina que a família vem apresentar esse laudo, né? E às vezes a Secretaria de Educação fala, olha, é necessário o laudo para justificar, enfim, não há necessidade da apresentação desse laudo. O que eu aconselharia a família a fazer nesse momento? Primeiro, ter uma conversa direcionada na escola, né? Falando que o aluno ele tem deficiência, né? Quais são as necessidades que esse aluno tem, até mesmo já trazer o histórico escolar, né? Comprovando qual foi o plano pedagógico aplicado para esse aluno, né? E o que foi trabalhado, né? Nos anos anteriores. E faça o pedido, né, de um professor acompanhante, né, o profissional de apoio terapêutico, o profissional de apoio escolar, para que venha atender às necessidades desse aluno, né, fazer adaptação na matéria, de uma forma didática, de uma forma lúdica, né, para que ele possa alcançar o aprendizado, né? Porque quando eu falo de inclusão na sala de aula, não é a professora falar sobre fotossíntese, um exemplo, e tal aluno com deficiência no fim da sala pintando uma borboleta, não seria isso, seria uma forma pedagógica que deve ser trabalhado nesse aluno. Pois bem, feito o primeiro pedido verbal junto à escola, a escola já está ciente da necessidade, né? E cabe o que? A escola atender a necessidade desse aluno. Se não for atendida essa necessidade do aluno, o que eu aconselharia é que a família faça um requerimento, pode ser um requerimento simples de próprio punho, né? Eu até mesmo disponibilizei um modelo na internet direcionado à Secretaria da Educação, para que venha a esse aluno ter o acompanhante especializado na sala de aula. Caso não seja atendido, o que eu aconselharia a família a fazer? Aqui em São Paulo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles dão grande importância, grande relevância para essa finalidade, né? E muitas vezes cabe o que? A judicialização. Às vezes só o pedido administrativo não resolve a demanda, é necessário muitas vezes judicializar. Mas, havendo esse pedido administrativo, feito diretamente na Secretaria da Educação, feito diretamente na escola, os gestores, o educador, o diretor da Secretaria de Educação, ele já vai ver com outros olhos, vai pensar, nossa, essa pessoa já está passando aqui um ofício. Para ocorrer uma judicialização, acionar a Fazenda Pública, que seria o município e o Estado, não custaria, não seria só mais um passo, né? Então, muitas vezes, o administrativo, que seria a Secretaria da Educação e a escola, já faz esse atendimento. Lembrando que essa finalidade não se aplica tão somente à escola pública, seja ela municipal ou estadual, mas Tudo também para a escola particular. privada.
Exatamente, Uhum. para a rede privada, que não pode cobrar absolutamente nada para atender a necessidade desse aluno, porque a obrigação da escola é a inclusão, é a acessibilidade, é ter o desenho universal, isso é acessibilidade para todos, né? Não só, como nós falamos no início, que seria a rampa, né? Isso daí não seria só Isso. acessibilidade. Acessibilidade é relacionado à inclusão, é receber esse aluno com deficiência para que ele possa ter sucesso, né, ao longo dos anos. E quando eu falo ter sucesso, é ele ter um bom rendimento escolar, né? Saber trabalhar esse aluno com deficiência, atendendo às suas necessidades, saber escutar as necessidades também da família, porque muitas vezes a maior professora desse aluno sempre foi a mãe, sempre foi a família. Então é necessário sim escutar essa família, ser presente nas reuniões de pais, né? Chamar a comunidade para dar sugestões, né, sobre acessibilidade, sobre a inclusão da pessoa com deficiência, né, nessa escola. Pronto. E quando você falou isso sobre que é obrigatório tanto na rede municipal, estadual, pública e privada, Sim, eu sim. lembrei do caso da minha sobrinha. Minha sobrinha precisou mudar de cidade para poder ter direito a um tratamento diferenciado, porque ela tinha dislexia e descalculia. Sim. Tinha, não tem. E aí ela acabou sendo, atrasou um ano nos estudos, porque a escola não conseguiu lidar com isso, e ela era para estar no nono ano, e agora ela está no oitavo ano. Porque lá no primeiro ano do ensino fundamental, ela conseguiu esse diagnóstico através de um neuro e de fono e de outros tratamentos, de tanto a mãe levar para entender, porque a menina não conseguia ler, porque não conseguia calcular, porque não conseguia se desenvolver bem. Aí ela acabou descobrindo todas as necessidades de adaptação do ensino que a filha tinha. E aí ela foi para uma escola caríssima, por sinal, Nossa. privada, na qual ela se desenvolveu normalmente junto com todos os alunos. Aí o que você falou sobre o aluno com deficiência, ele não é para estar na sala pintando, enquanto os outros estão fazendo outra atividade. É uma coisa que eu lembrei de um curso que eu fiz sobre tecnologias assistivas, que falava que as atividades precisavam ser desenvolvidas de forma igualitária e que o aluno com deficiência ele ia aprender do modo dele e ele nunca ia aprender como o outro, mas ele ia estar incluso e ia estar fazendo a mesma atividade. Então, eu acho que você conseguiu esclarecer essa pergunta. Espera ainda que eu vou Aqui, pescar. Enquanto você vai falando aí que eu vou abrir aqui para olhar outra pergunta que está aqui. aqui em São Paulo, né, existe uma forma de avaliação na qual não concordo, que é pelo Estado de São Paulo, né, feito pela escola estadual, que é a aprovação automática, né? E como seria essa aprovação Mas aqui automática? também tem, em todo lugar Ah, tem. é? Diz que é a Nossa, legislação mesmo que federal, né? A nível federal, federal. que a progressão é automática. E isso assim, há pedagogos, estudiosos que falam que a reprovação causaria uma baixa autoestima no aluno. Contudo, o que eu vejo que há pessoas que saem, alunos, né, melhor falando, alunos que saem do ensino médio, né, para a faculdade e não conseguem ter um raciocínio lógico, né, é uma interpretação de texto, enfim, fazer uma compreensão de forma geral, né? E isso, o que eu vejo, essa aprovação automática, é completamente equivocado do meu ponto de vista, porque você tem uma aprovação automática que às vezes está lidando com um aluno com deficiência na sala de aula e aquela deficiência se torna despercebido. Né? E não há um estímulo para aquele aluno que passa de ano, né, com dificuldades de desenvolver um texto, uma interpretação, perdendo um grande talento. Né? Pode ser Isso. ali Inclusive, você exatamente. me falou do seu sócio que Sim, sim, tem paralisia cerebral, deficiência e tem sim. quantas graduações? Se eu não me engano, são três. Tá vendo? Foi Três, bastante estimulado, apesar da sim, limitação que ele sim, apresentava. sim, sim, sim.
Pronto, outra pergunta que deixaram, que me mandaram. As turmas que têm alunos com deficiência devem ser menores? Quantos alunos elas precisam receber? Elas só podem receber um aluno com deficiência, mais de um? Como Olha, deve ser? na legislação federal, não há previsão de quantos alunos, de limitação de quantos alunos podem ser matriculados numa escola ou de quantos alunos devem ter numa sala de aula. O que cabe é um bom senso, né? Aqui em São Paulo, um exemplo, a rede municipal, a rede estadual tem uma carga muito grande de alunos em sala de aula. Há sala de aulas que tem aproximadamente 40 alunos. Então, nessa sala de aula, seria impossível uma professora, uma educadora, conseguir dar atenção para esses 40 alunos e colocar mais uns 4 ou 5 alunos com deficiência, né? A nossa legislação estadual fala de 10% pelo número de alunos na sala. Então, assim, ainda essa legislação, ela é inconstitucional, né? Porque a própria Constituição caracterizaria essa limitação como uma discriminação, né? Ou Sim. seja, estaria afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana, né, acima de tudo. Então, não há uma limitação de alunos, né, em sala de aula. O que há de ser feito é um bom senso de projeto pedagógico, direcionando o aluno com deficiência para uma sala de menor número de alunos, né, direcionando esse professor que vai receber esse aluno com deficiência um treinamento, né, pelo menos noções de como lidar para atender às suas necessidades, mas seria incabível, inadmissível uma sala cheia e colocar mais alunos, ainda mais alunos que necessitariam de uma atividade diferenciada. Né? Entendo. Então, hoje, só para resumir, a legislação ela não traz essa limitação, né? A legislação federal não traz essa imposição de limitação, mas, contudo, pelos princípios constitucionais, principalmente pela dignidade da pessoa humana, né? Caberia o quê? Caberia um bom senso por parte da Até para escola. poder garantir que esse aluno seja estimulado da Exatamente. forma Sim, adequada sim, seja e estimulado que da forma ele adequada, aprenda tenha um dentro melhor do rendimento. isso dentro da sua realidade ele consiga se desenvolver. Sim, sim. Aí, por exemplo, tem mães que sabe que o aluno tem a deficiência e não quer colocar na escola, não quer Sim. colocar numa Só escola regular, não quer que o aluno seja incluído. Então, quando a gente pode como a gente pode estar orientando essa mãe que não considera que o aluno com deficiência está apto a ser incluído numa escola regular? Como sim. orientar essa mãe? Só complementando a anterior, né, se existe ou não cotas para alunos com deficiência, seja em sala de aula ou seja na escola, tem a legislação, né? Seriam os artigos 205 e 208 da Constituição Federal, né? Os artigos 2 e 24 do Decreto 6.949 de 2009, que é uma convenção da ONU. Então, a convenção da ONU, ela tem força de uma emenda constitucional, né? Só para finalizar a resposta anterior, qual é a base da legislação Ah, legal. legal. Agora, referente à educação regular, da seguinte forma, a princípio, a pessoa com deficiência, né, a nível federal, a própria lei brasileira de inclusão, ela traz o quê? Ela traz o princípio que a pessoa com deficiência ela deve ser inserida no ensino regular, né? Contudo, existem algumas situações em que o ensino regular, principalmente para a pessoa com deficiência intelectual severa, como um autista severo, que tem comorbidades, né? O que seriam essas comorbidades? São sintomas associados à patologia, como, por exemplo, sensibilidade auditiva, fobias, né? Isso são comorbidades. Então, se a escola coloca um autista, um exemplo, um autista severo que tem essas comorbidades, a sala, como nós falamos anteriormente, de 40 alunos, para ele vai ser uma tortura. Então, a escola ela necessita o quê? De ser um ambiente
inclusivo, um ambiente agradável para esse aluno. Então, é necessário que haver uma avaliação, principalmente por parte da escola, por parte dos psicopedagogos, chamar a família, né, e mostrar a realidade do que pode ser oferecido para o melhor desempenho para esse aluno. É claro, se o aluno for direcionado para uma educação, né, digamos, especial, ou uma sala de recurso, esse aluno vai ser Era feito o isso quê? que eu Vai ia ser falar. trabalhado, Se vai ser esses casos não caberiam a sala de recursos. Sim, Porque sim. a nossa última live eu divulguei nas páginas, né, das redes sociais. E aí o que foi que aconteceu? Uma amiga minha, Juliette, ela é intérprete de Libras. E ela Sim. já trabalha aqui há mais de 10 anos e ela sempre sinaliza a necessidade do espaço da sala de recursos para esses alunos que têm uma dificuldade maior e que, inserido na sala de aula com os outros, ele fica inquieto, ele não se concentra, ele Sim. se incomoda com arrastar até da cadeira e Sim, sim, prejudica a sua aprendizagem. Então, são aí, comorbidades. dentro disso que você está respondendo a pergunta da mãe, que ela não considera a escola um ambiente para incluir o aluno por conta dessas comorbidades que você está falando, né? Sim, Então, caberia a sala de recursos, que é até a outra pergunta sim, que eu já vou te deixar que tu vai sim. dando a resposta. Assim, Aí, nesse caso, a sala de recurso, o que seria feito? Seria um preparo, né, visando o quê? Que seria um preparo uma de um transição. projeto, exatamente, de uma transição para esse aluno, cada vez no seu tempo, no seu ritmo, participar do ensino regular. Mas realmente uma pessoa com deficiência sensorial e intelectual severa são muito prejudicados no ensino regular. Então, a necessidade o quê? De preservar o individualismo de cada um e o tempo desse aluno. Muitas vezes esse aluno com deficiência é uma das primeiras vezes que ele sai de casa, né, que sempre ficou digamos, naquele leito da família, né, e é a primeira vez que ele está de longe da mãe, do seu cuidador, né, da família, então é necessário que haja um preparo, né, e aos poucos, né, então seria basicamente isso, né, mas E quando até um se trata... ambiente de acolhimento. Eu vejo como um ambiente de Exatamente. acolhimento e Sim, transição sim, também, sim. porque Vale, prepara ele para realmente estar inserido com os colegas. exatamente. Aí, Outro ponto que é interessante a gente destacar sobre uma pergunta que eu recebi sobre o horário de adaptação para alunos com transtorno do espectro do autismo, né? O que fala a lei brasileira, a lei de diretrizes básicas da educação? Fala do ano letivo, né, de 200 dias e uma carga horária de 800 horas de estudo, né? Só que quando eu falo de uma adaptação para o aluno com deficiência, como seria feito? É necessário que esse projeto pedagógico de adaptação ele tenha começo, meio e fim, com metas curtas, metas de médio prazo e longo prazo. Então, não seria, por exemplo, que eu já recebi muito de questionamento, é o seguinte, o aluno com deficiência, autista, né? Eu atendo muitas mães de autistas, ele vai ficar na escola somente uma hora por dia ou 2 horas por dia, e assim todo ano letivo. Isso é incorreto, né? O que deve ser feito? Deve ser feito um projeto respeitando a individualidade desse aluno, no qual esse projeto tem que ser a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, há sim essa necessidade da adaptação, ser 1 hora por dia, 2 horas, mas ter começo, meio e fim. Não pode ser inferior a essas 800 horas de estudo de carga horária anual, né? É claro que hoje, em razão da pandemia, dessa situação atípica que nós estamos passando a nível mundial, né, não há nem como, né, se falar hoje numa adaptação direcionada a 800 horas de estudo a 200 dias, né, 200 de dias. horas, exatamente, porque ainda há muita incerteza sobre o que pode ser vindo, né, há esperança que seja criado, sim, uma vacina, né, e tudo se normalize no ano seguinte, né, mas nesse ano agora, não há possibilidade de ser aplicado essa adaptação de 800 horas de estudos diário para todos os níveis, né?
Outra coisa, Kátia, quando você estava falando aí, explicando a questão do tempo até ele se adaptar, a saída de casa, do acolhimento da mãe, entrando na escola. Aqui na Sim, nossa rede, nós temos ensino em tempo integral. São 7 horas diárias. E os meninos, eles frequentam, mas nos dias que eles têm os tratamentos específicos, que são fora da escola, eles têm os médicos sim, para, que são as terapias, né? Tem sim, fisioterapia, na escola é o psicopedagogo e o psicólogo. Mas outras terapias interessante. são feitas fora, Fora, né? certo. Específicas e às vezes em clínicas que não são aqui em Mato de Deus, em Salvador, em outras Sim, cidades. Aí, uma dúvida que as mães sempre perguntam: quantos dias eles precisam estar frequentando essa jornada em tempo integral? Se precisa ser todo dia, se pode ser um dia sim, um dia não, entendeu? Porque Quando, elas ficam preocupadas com a questão de não estar frequentando a escola e, de certa forma, a evasão caracterizar a perda do BPC Loas. sim, vamos lá. Até já me questionaram sobre isso. Nesse caso, é necessário que as mães, ao levar os seus filhos para a terapia, Uhum. peguem um comprovante, um atestado médico de horas ou de dia, para que possa justificar. Teve um caso que aconteceu aqui no Distrito Federal, no qual iriam reprovar um aluno por falta. Só que esse aluno, ele fazia o quê? Tratamento, terapias, né? A família judicializou essa situação, ganhou, e o que foi aplicado? Foi aplicado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Porque Uhum. o entendimento que o juiz teve foi o artigo 6º da Lei 6.040, da Lei 605 de 1949, que ele justifica se o trabalhador não tem o desconto na folha de pagamento por ter justificado a sua ida ao médico, da mesma forma, as faltas do aluno com atestado médico devem ser abatidas. Né? Sim. Então, exatamente. Então, até depois vou passar esse PDF, né, de algumas perguntas e respostas para que vocês possam divulgar, mas havendo essa necessidade do aluno sair do horário de aula, é necessário, ainda mais por uma situação médica, pegue o atestado para, se Aqui, caso ocorrer uma Nájila está dizendo complicação. aqui que o cartão de terapia justifica as faltas, que Não, eles o têm um cartão cartão de de terapia frequência. não. A não ser que tenha o carimbo do médico com seu CRM, a data e a assinatura e o horário de entrada e saída, ou Ah, até mesmo se foi o dia todo, porque dependendo da situação, ele faz terapia o dia inteiro, né? Eu já tive entendi, entendi. pacientes, eu já tive mães que me procuraram que o filho fazia todas as terapias em um único dia da semana. Ou Ela está seja, ele dizendo que o passava. dela tem um carimbo, que vem um carimbo, que é um cartão específico, que aí Sim, tem, mas e é tem a necessário. assinatura. Sim, se caso seja o carimbo e a assinatura do médico, tudo bem, porque ali é válido como um atestado. Mas se caso não seja o carimbo do médico com o CRM, a assinatura do médico, é necessário que o médico faça a emissão, então, de um comprovante, né, de horas ou de laudo, enfim, para que possa justificar essa saída do aluno, essa razão dele não ter comparecido nesses horários de aula, né? Dependendo, o que acontece? Dependendo do número de faltas, Ó, Cássio, tu pode tá ouvindo acionar minha até. voz? Desculpa, tu tá ouvindo minha Sim. voz duplicada? Não, aqui tá chegando bem. Aqui tá E chegando bem. Cristiana está dizendo que está duplicada. Nájila, você está ouvindo minha voz duplicada? Ela já falou 3 vezes, pediu desculpas por interromper para falar. Eu estava com carregador no celular, mas já tirei, não sei se foi isso. E eu não estou deixando o som do notebook ligado, apesar de estar olhando para as perguntas. Não, tá ótimo o som, tá Ah, ótimo. então Mas, mas pode ser o seu retorno aí, Cris. Viu? não, por aqui tá Então, tudo bem. Bom, vamos lá. Prosseguindo, ainda sobre essa situação de faltas,
O que acontece, dependendo do número de faltas, 30% de faltas, a escola pode acionar o conselho tutelar. 30% de faltas anuais, no período. E é necessário acionar o Conselho Tutelar nessa situação para verificar quais foram a razão da falta, né? Se realmente é algum problema de saúde, qual é a necessidade que essa família vem passando para que possa receber uma assistência. Ou até mesmo se esse aluno sai de casa falando que vai para a escola e não vai, né? Isso não é só com aluno com deficiência, mas outros alunos também pode acontecer esse tipo de situação. Né? Então é interessante sim que caso a escola caso o aluno tenha ultrapassado os 30%, acione em si um conselho tutelar para que seja apurada a razão dessas faltas desse aluno. Por isso é importante que a família guarde os comprovantes, né, do tratamento médico e dos dias que compareceram para que não venha a ter uma penalidade como suspensão do Bolsa Família, PPC Loas, né, Sim. enfim, ou algum benefício federal assistencial direcionado a A, carga a horária de criança, exatamente as faltas, a presença da criança na escola. entendi. Tem uma outra questão aqui. Como fazer, assim, ó, a quem compete verificar, a que esfera de governo compete a verificação se a escola está sendo inclusiva ou não? Como a quem compete a legalidade Todos, de todos. verificar se realmente a escola está com a proposta pedagógica inclusiva, se a escola tem acessibilidade, se o aluno que está lá e tem deficiência, ele está sendo incluído igualmente, é uma dúvida de uma mãe. O que a legislação fala? A legislação fala que nenhuma pessoa pode falar sobre o desconhecimento da lei. Então, todo cidadão, ele é fiscal da lei, não só o Ministério Público, né, que seria o fiscal da lei, mas todo mundo, a mãe, o professor, o próprio aluno, ele tem que fiscalizar se realmente aquela escola está sendo cumprida a legislação. Mas, contudo, existem órgãos específicos. E quais seriam esses órgãos específicos? Eu posso dizer que seria a OAB, o Ministério Público, a Secretaria da Educação, o próprio município, a diretoria a secretaria da pessoa com deficiência do município, não sei se o seu município tem, mas é de importância que os municípios tenham a secretaria da pessoa com deficiência, a secretaria da educação, seja ela estadual ou seria municipal e até mesmo o MEC. Mas como chegar ao MEC seria que é o Ministério da Educação? É, encaminhando e-mail, uma reclamação, o 0800, enfim, toda forma de comunicação é válida, né? Digamos que esse aluno com deficiência, né, que nem eu falei lá no início sobre o professor inclusivo, que algumas mães, elas direcionam o pedido para o Ministério Público. E qual é a função do Ministério Público? Fiscalizar a aplicação da legislação, ainda mais quando é direcionada para a pessoa com deficiência, para o idoso, para o menor. Então, possivelmente o Ministério Público vai fazer o quê? Vai oficializar, ou seja, vai mandar um comunicado, uma correspondência, um ofício para aquela escola responda o ofício se realmente ela é inclusiva ou não. Mas todos os órgãos, eles são, sim, responsáveis, não só os órgãos, mas todas as pessoas da comunidade têm a competência de fiscalizar e Cátia, acionar. essa mãe, ela tem um filho na escola particular. E ela questiona porque, assim, alguns tratamentos ela faz fora da escola, entendeu? Sim, E, sim, assim, sim, e que são, por exemplo, a criança faz psico, mas fora da escola. É um tratamento que sim, deveria ser ofertado na escola, psicopedagogo. sim. Então, ela queria saber, porque, assim, já é um custo você pagar uma escola particular, e aí Sim. você não tem como pagar um psicopedagogo e nem tem um plano de saúde que cubra e nem Nossa. toda a cidade tem. Aqui a gente tem uma psicopedagoga que ela é clínica e que tem uma clínica de atendimento. E também Certo. tem psico nas escolas, nas públicas. Mas ela se queixa que, apesar da escola ser particular, não tem
e ela tem que fazer todo o tratamento fora, O que eu desprendendo mais aconselharia, dinheiro. sim, o que eu aconselharia essa mãe desse aluno a providenciar é, primeiramente, acionar a escola sobre a necessidade que o aluno tem sobre a psicopedagoga, né? Ainda mais se for voltado à inclusão, à parte motora, para que possa adaptar o currículo da escola com a psicopedagoga. Lembrando que a profissional contratado pela escola, essa escola não pode cobrar absolutamente nada dessa família, não pode cobrar absolutamente nada a mais do aluno, não pode cobrar taxa, não pode cobrar, enfim, nada que for relacionado a esse serviço, né, digamos assim, esse serviço extra voltado à educação desse aluno. Caso a escola venha cobrar, ela pode ela responderá até mesmo por crime de discriminação à pessoa com deficiência, né? Isso é uma afronta à Constituição Federal, à Lei Brasileira de Inclusão, enfim, a diversa legislação, a UECA também, que fala sobre a educação da pessoa com deficiência, né? A Lei de Diretrizes, Bases da Educação também trata sobre a educação especial, né? O Sim. professor especializado, né? Que é o artigo 59, inciso terceiro. Então, cabe a essa escola, ela providenciar esse profissional para atender esse aluno, né? Mas E para é um isso, profissional que inicialmente, tem que estar lá todos os dias ou apenas em dias específicos? eu aconselharia que a mãe definisse isso com a escola, né? E esse profissional faça uma avaliação, porque o psicopedagogo ele tem essa autonomia, né, de avaliar se o aluno necessita desse apoio escolar todos os dias, ou seria uma vez por semana, a cada uma hora de sessão, enfim, é necessário fazer essa avaliação, mas contudo, de uma forma geral, quando a escola contrata esse profissional, seja a escola pública ou particular, para que tenha o acompanhante especializado na educação ou para higiene e alimentação, por lei, esse profissional ele tem que estar na entrada do aluno até o fim da saída. Ele não pode ficar 15 minutos e é o suficiente. Mas, contudo, existem situações, né, como é o caso desse aluno, né, que é necessário que a avaliação da psicopedagoga para avaliar se realmente é necessário que ela esteja todos os dias ou uma vez por semana. Mas E, digamos que um aluno que necessita de um profissional da higiene e alimentação, ele não pode ficar só 15 minutos, ele tem que ficar desde a o hora tempo que o aluno todo. entra, sim, o período integral. Ele não pode abandonar o aluno no período da aula, ele tem que estar sempre do lado do aluno. Isso. Interessante que quando foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando deu mais referência, apesar da Constituição já falar, apesar de ter a declaração da ONU, muitos pedagogos se preocuparam em se especializar em psicopedagogia para poder atender, né, a Sim, demanda. Mas o que se sim, observou no Brasil é que as escolas não contratam um profissional e deixam no quadro fixo. São sim, profissionais que, principalmente na rede privada, são sim, raras as escolas que tenham no seu quadro o profissional integralmente, como você falou. E isso sim. prejudica muito o trabalho do professor que precisa desse suporte, porque nem todo pedagogo fez especialização em psicopedagogia, às vezes fez em linguagem, fez em ensino matemático, Sim, fez sim, em outra sim. área de ensino e precisa desse suporte. Exatamente, exatamente. O que eu Show. aconselharia, até mesmo já pensando em gestão, em políticas públicas, né? A própria LPI, ela traz mecanismos para que os municípios cumpram a legislação, né? Então fica aí uma dica, né, de um projeto de lei, né, para que o Uhum. município tenha esse olhar não só a escola, mas a escola pública, mas a escola privada tenha um olhar acolhedor para o aluno com deficiência, né? Isso. Principalmente acolhendo esses profissionais, psicopedagogos, intérprete de Libras, para que tenha um período integral na escola, né? Com certeza vai ter muito que ser feito por esses alunos. Até mesmo a identificação de outros alunos com deficiências
pode-se dizer, não laudados, que necessitam desse reforço escolar que só o psicopedagogo pode É. identificar e acompanhar. A psico da minha escola, ela passa o primeiro mês todo de aula, porque teve a pandemia, né? Fazendo Sim, atendimento e diagnóstico. ótimo. Principalmente quando o aluno novo, ela tem uma sala de atendimentos e lá ela faz toda a avaliação, né, clínica para poder estar identificando. Identificar Às as vezes, necessidades. isso, às vezes as professoras sinalizam uma situação e ela começa a observar o aluno com um olhar mais apurado. E aí depois Ótimo. passa para o atendimento com o pai, aí depois passa para a FUN, passa Um para a atendimento psicóloga para multidisciplinar. poder, multidisciplinar, para Excelente. poder fechar o relatório. A terapeuta ocupacional vai também na escola, a terapeuta Olha, vai, em momentos específicos, fazer atendimentos também lá na escola. Mas não é fixo, ela vai, entendeu? Fica na excelente. clínica da educação, mas vai. Agora, uma coisa que uma mãe falou que ouviu de outra mãe em uma reunião de Sim, pais, que não, vamos lá. que não concordava que os alunos com deficiência estudassem na mesma sala que os alunos, porque eles atrapalham a turma e impedem que a professora consiga ensinar. Isso foi uma Nossa. fala preconceituosa que uma mãe ouviu e ficou magoada e queria tirar o filho da escola, mas a situação foi contornada. Bom, esse tipo de situação, infelizmente, é comum, né? Eu já escutei várias mães, professoras falar desse tipo de manifestação discriminatória vindo pelos próprios pais de alunos, né? Por isso que é importante a inclusão do aluno com deficiência, para que venha a modificar esse paradigma plantado na própria família, né? Porque quando se fala de discriminação, entenda, os nossos estímulos visuais, sensoriais, são vindos inicialmente da própria família, né? E a própria família prega um grupo minoritário de uma forma inferior. E aí nasce essa forma de discriminação. Então é necessário que as escolas, que têm um papel social, a escola tem um papel social, venha incluir as pessoas com deficiência, para que esses alunos tenham essa quebra de paradigma, aceitando cada vez mais, sejam cada vez mais conscientes sobre a aceitação da pessoa com deficiência, não só na escola, mas no mercado de trabalho, enfim, no dia a dia. O que as pessoas devem entender é que as pessoas não nascem, a grande maioria não nasce com deficiência, mas sim se tornam pessoas com deficiência, sejam pessoas que tenham um tipo de paralisia, enfim, qualquer um pode se tornar uma pessoa com deficiência. E é necessário haver essa conscientização. Porém, o que acontece, né? Vamos para a parte jurídica, né? Havendo esse tipo de situação, que é uma discriminação, essa pessoa que fez proferiu, né, esse crime, ela pode ser presa em flagrante, né? Ali mesmo, com duas testemunhas, poderia essa mãe chamar a polícia e ser lavrado um boletim de ocorrência, ser lavrado um inquérito investigativo e essa pessoa responder por crime de discriminação à pessoa com deficiência, né? Até E porque é essa, tão difícil, porque assim, ó, é tão sim, difícil uma mãe criar um filho que tenha limitações e que, de certa sim, forma, vai ser o tempo todo excluído pela sociedade. sim, Aí a sim. mãe consegue matricular o filho, consegue convencer o marido, consegue colocar na escola e consegue fazer com que a criança queira estar na escola. Para chegar e ouvir uma fala dessa é realmente muito triste. Essa situação de É um crime. flagrante, sim, essa situação de flagrante que eu informei, já aconteceu em casos práticos, né? O que acontece? A escola negar a vaga para o aluno com deficiência e a mãe não saber o que fazer. Então, como houve a negativa, ela deve ter o que? A testemunha, né? Uma prova que houve a negativa, lembrando que a negativa da vaga para a pessoa com deficiência seria uma discriminação. Naquele mesmo momento, ela aciona a polícia e é feito ali um flagrante. Então, esses pais que participaram da reunião poderiam ter tomado essa iniciativa, né, de ter feito um boletim de ocorrência, né? Mas assim, no mínimo, pelo menos
digamos, uma advertência, né, para esse pai, né, poderia ter sido feita. É. E interessante que essas situações a escola só toma conhecimento depois. Aí a escola vai apagar o incêndio. Porque aí é uma falando com a outra, a mãe escuta, aí depois o menino some da escola, aí a gente vai procurar saber porque o menino não está indo para a escola. É por conta Dependendo de falas desse tipo. até já levando para uma parte criminal, dependendo do crime, como por exemplo um racismo, que seria até mesmo direcionado essa discriminação a um crime de racismo, é imprescritível. Então, a qualquer tempo poderia ser feito, sim, a lavratura de um inquérito. A discriminação com a Sim, pessoa com deficiência, como de racismo, não prescreve. É não imprescritível. prescreve. É Pronto, aí imprescritível. outra coisa que, tendo a testemunha, o nome da Sim. pessoa, você pode Tendo a estar registrando o testemunha, boletim de sim, sim. ocorrência e Sim, citando a pode ser feito. situação. Pronto. Sim, sim, Excelente aí, ó, tá vendo? Bem sim. esclarecedor. Deixa eu ver outra dúvida aqui. Só faltam 8 minutos. Passou rápido, viu? Passou Ó, rápido. por exemplo, avaliação. Você falou, mas isso aqui você falou um pouco no início, falou sobre a progressão automática e sobre Sim. a avaliação, os critérios de avaliação. Deixa eu ver aqui outro. Tá. Pronto. Os pais precisam fazer o quê quando percebem que o aluno está sendo vítima de bullying em sala de aula e que a professora nem a escola tomou um posicionamento? E isso foi informado por colegas de sala de aula. Como proceder? Vamos lá. Expor a público, né, a discriminação da pessoa com deficiência. É o artigo Não foi em escola 88. privada. Mesmo sendo Mesma privada, legislação. exatamente, a legislação federal aplica-se tanto no âmbito público, privado, a todo nível território nacional. Então, o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, bem como se aplica os artigos 18 e do 232 do ECA, né? Que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, não expondo a qualquer tratamento Tratamento desumano. desumano degradante. Exatamente. Degradante, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor. Vexatório, constrangimento. Exatamente. Então, Essa além parte do disso, ECA eu lembro bem, que eu sempre conversava com as crianças quando ótimo, eles faziam alguma coisa e eles têm aula de cidadania. A gente sentava nossa, para ler esse artigo, a gente lia sempre. Quando dizia que o cabelo era feio, que era sim, gordinha, é uma que usava o discriminação. óculos, aí a gente sentava para ler Além, esse artigo do ECA. além do ECA e da Lei Brasileira de Inclusão, você tem o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10º, que trata sobre a inviolabilidade da vida privada, Dos a honra e a direitos. imagem. Exatamente. Então, nisso, quando a professora, que já é uma pessoa maior, já tem a sua maioridade, ela não pode tomar partido. A professora ela tem que ter o quê? Um papel conciliatório e moralista nesse momento, né? De até mesmo dar uma advertência verbal a esse aluno que cometeu esse crime e chamar os pais. E os pais desse aluno que sofreu essa agressão, né, porque não deixa de ser uma agressão de uma forma verbal, poderá sim acionar os órgãos competentes e no qual esses pais podem responder civil e criminalmente pela atitude do filho. Cabe uma reparação. E a escola também pode ter pode ser acionada pelos pais desse aluno para que venha a ter uma reparação. E essa reparação não seria só em pecúnia, em dinheiro, mas também uma reparação moral. No início do ano, assim, eu passei um tempo na gestão escolar e a minha diretora, eu era vice-gestora, ela sempre abria o ano letivo com a reunião de pais e mestres, e falando sobre tudo isso e levando o conselho tutelar, convidava assistente social e sempre dava uma oportunidade para as pessoas estarem esclarecendo. E uma coisa que a gente acostumou a manter na escola também, o ECA acessível. Na sala Ótimo. dela, o ECA acessível, na minha sala tinha o ECA acessível, na biblioteca tinha as revistinhas que são enviadas pelo Ministério Público para trabalhar didaticamente,
E aí a orientação era essas situações de intervenção para tratar. Sim, Mas o grande problema é que sempre a criança sofre bullying, não fala na escola, aí diz que a professora não viu e não, aí por isso que não tomou uma posição, ou não percebeu porque a sala estava agitada, e aí no outro dia sempre chega o pai reclamando e reivindicando os direitos e até a gente explicar que não sabia do fato, tá lá uma situação desagradável acontecendo. Mas eu acho que esses, as leis, né, as leis que tratam, as leis brasileiras mesmo, os estatutos, eles deveriam ser mais difundidos no ensino, para que sim, as crianças crescessem, se tornassem adultas, e quando adultos orientassem melhor os seus filhos, e quando na escola as coisas fossem desenvolvidas melhor. Porque o ECA está sim. aí há quanto tempo? Desde Não é? Fez 1990, 30 né? anos. Fez 30 anos de 30 ECA. anos 30 que anos de ECA. as pessoas desconhecem ele. Há quanto tempo foi que se implantou o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Foi em 2015, né? Fez 2015. 5, 2015, fez 5 2015. anos agora. Isso, e as pessoas desconhecem também, não param para ler. E recentemente o da desigualdade racial fez aniversário também 10 anos. As pessoas continuam reincidindo na discriminação. E Sim. aí essas crianças elas ficam sofrendo e sem querer retornar às escolas e os pais sem Sim, querer deixar elas na escola. Deixa eu ver se sim. faltou alguma pergunta, porque a gente tem 2 minutos só. Ah! Mas foram muitas perguntas. Teve perguntas que eu sintetizei e juntei uma coisa com a outra, entendeu? Deixa eu ver Sim. se. Eu acho que eu vou pegar se tem alguém quer falar mais alguma coisa que Kati respondeu hoje, Oi, as vamos mães lá. que Hoje eu respondi às mandaram, mães. as mães mandaram as perguntas antes para ela elucidar. E um retorno da primeira live, Eliane está tendo excelente live. Ah, Eliane foi a obrigada. pessoa que disse que resolveu o problema da prima por conta da live anterior, a orientação política que você Olha, deu. que ótimo, ótimo. Nájila está falando, toda criança com deficiência tem que ter 3 coisas: um advogado, uma mãe barraqueira e terapia. Muito bem. Esse é o lema. Nájila está dizendo, e ela é a mãe de Bianca, que é cadeirante e tem paralisia cerebral. Mas excelente aluna, excelente eleitor, bem, 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 bem desenvolvido pela mãe retada que tem também, que acompanha muito bem ele, exige os Muito bem. direitos. Helene diz que concorda. Eu vou deixar a fala com você. Bom, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de falar sobre direitos da pessoa com deficiência, principalmente direcionada à parte de educação, de ensino, acessibilidade. Acredito que só a educação muda a realidade do nosso país, quebrando barreiras, paradigmas, né? E que eu estou sempre à disposição. Mais uma vez agradeço pelo convite. É sempre uma simpatia falar com você, Clarice, falar com as mães, responder às mães. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu sou Só sua posso falar fã de isso. carteirinha. Fico Obrigada. feliz, muito feliz mesmo. Porque assim foi um diferencial, porque às vezes as lives elas não conseguem atingir o objetivo. E a sua primeira live ela deixou a vontade de outro diálogo para que você viesse aqui esclarecer, porque assim nem sempre, elas também ficam com vergonha de procurar alguém para esclarecer, e às vezes quem ela procura não tem informação, ou então não para ler. Porque se não Sim, tivesse a informação, que pelo menos procurasse alguém para orientar. Então, sim, sim. assim, foi um diferencial. Eu que sou E... grata pela disponibilidade, pela oportunidade de conhecer você e estar aqui conversando. Muito bom. Bom, fico à disposição, que precisarem pode me chamar, sou uma pessoa bem acessível. Às vezes demora um pouquinho para responder, que é bastante mensagem no decorrer do dia, mas É. procuro responder. Eu É lembro, eu isso. mandei mensagem 7 de junho, me respondeu no finalzinho, mas já chegou no segundo dia. Não, Clarice, eu Exatamente. faço dia tal. Faço, faço. Você O pede, importante mas responde.
Responda. Imagina a sua demanda. Aqui estão dizendo, Clara e Cate, gratidão, parabéns às duas, agradecer a você e a Clarissa, excelente live. Só agradecimento, só agradecimento, a maioria das falas. Que ótimo, muito bom. Então é isso, pessoal. For necessitando, estou É. disponível. Vamos E marcar as mais. páginas de Cate são, diga aí, Cate, suas páginas, que eu sempre divulgo nas lives. Direito com Inclusão, que é o Instagram, né? E a advogada Catiene Biapino, que é o Face. É bem facinho de achar. Tem a página e tem os dois perfis, Isso aí. entendeu? Muito E bom. foi lá que eu conheci Cate. É. Tá bom, amiga. Eu agradeço, desejo uma excelente noite de quarta, um bom Igualmente. descanso. E a gente vai Igualmente. se falando. Se Então tá surgirem bom. novas demandas, eu vou te sinalizar. Então tá bom. Estou à disposição. Um abraço, pessoal. Beijo, fica com Um beijo. Deus. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.